Estamos de volta e você está acompanhando a programação do nosso palco Parceiros aqui na Expert XP 2021. Eu não sei se eu já te contei, mas os nossos patrocinadores prepararam muito material especialmente para você que nos segue aqui na Expert. Falando de renda fixa, variável, ações, fundos, é muita coisa, gente. E vale a pena dar uma volta por aqui para explorar tudinho. E olha só, a gente recebe agora os nossos parceiros da Sul América para mais um conteúdo exclusivo. Expert XP 2021, investir em conhecimento transforma o futuro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa quarta-feira no maior festival de investimentos do mundo, que é a Expert XP 2021. Sul América Investimentos tem um imenso prazer de apoiar um evento tão importante como esse. Aliás, a Sul América Investimentos apoia a Expert desde a inauguração ainda no Rio de Janeiro. E hoje vamos falar aqui sobre a importância do equilíbrio entre saúde emocional, física e financeira, reforçando o posicionamento da Sul América em apoiar as pessoas a tomar as melhores decisões em todos os momentos de suas vidas através da saúde integral, que é o nosso propósito, que é inserir o cliente no centro de uma cadeia de serviços e produtos focados na saúde, seja no corpo, na mente ou no bolso. Especialmente sobre o aspecto de saúde financeira, a Sul América se aproxima dos nossos clientes com um olhar bem orientador, aproveitando o nosso foco, nosso forte relacionamento e oferecendo um portfólio vasto e completo de produtos de vida, previdência e investimentos. E por meio desses produtos, a gente quer promover a gestão financeira e oferecer o produto ou a solução mais adequada para os nossos clientes. Para marcar essa data tão especial, esse momento tão especial, a gente convidou a psicanalista e psicóloga econômica, a doutora Vera Rita Ferreira, que tem muita propriedade para conversar conosco sobre isso. Ela é consultora e professora no Vértice Psi, Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. Ela é presidente eleita da IAREP, International Association for Research in Economic Psychology, instituição que ela representa no Brasil desde 2004, atuando nessa área há 27 anos. Ela também é autora do livro A Cabeça do Investidor, que tem como objetivo esclarecer como a cabeça das pessoas funciona quando elas precisam tomar decisões sobre o seu dinheiro e investi-lo, em especial no mercado financeiro. A Vera é uma querida, conhecida da Sul América Investimentos. A gente, há 15 anos atrás, a Sul América Investimentos comemorou os seus 10 anos e a gente trouxe, naquela ocasião, a Vera para falar um pouco sobre como o investidor tomava as decisões e quais os erros que, naquele momento, ele cometia, trazendo as emoções para o centro desse processo decisório. Então, a gente fica muito feliz, depois de algum tempo, estar novamente conversando com a doutora Vera, mas a gente tem muito assunto para falar com a doutora Vera, especialmente num momento como esse que a gente vive, onde as emoções estão exacerbadas, ou por conta da pandemia, ou pelos movimentos de mercado. Mas eu acho, doutora Vera, antes da gente começar a falar sobre temas relacionados ao comportamento dos investidores, acho que vale a pena você comentar um pouco sobre a tua história, a tua experiência nesse mercado de finanças comportamentais, e a partir daí a gente fala sobre temas mais específicos. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos.
Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada, fico muito feliz de estar aqui. É verdade, já estamos cruzando o caminho aí com a Sul América há bastante tempo mesmo, então é um prazer poder contribuir mais uma vez. A minha história aqui com como é que a gente toma decisões, como é que a gente funciona em relação aos nossos recursos finitos, o dinheiro é um deles, né? Mas não é o único, tempo é outro, autocontrole é outro, saúde é outro, né? É tudo escasso. É uma história já antiga, desde 1994, quando eu fui começar um mestrado lá na USP, na Psicologia Social, porque naquela época eu estava intrigada com as questões relacionadas à inflação, que estava bem descontrolada naquele momento, e como é que a população e todo mundo se virava com aquilo, o que pensava, o que imaginava e tudo mais. Bom, eu brinco que a psicologia econômica me fisgou. Eu já fazia minha formação em psicanálise, que a gente continua, isso é para sempre, né? Mas a psicologia econômica também virou, eu brinco, uma cachaça, que eu não consigo largar, porque são tantos estudos tão interessantes, o campo vai avançando, cada vez vão saindo novos dados de pesquisa, novas publicações, a gente vai tentando acompanhar, então é um campo muito fértil, junto com a economia comportamental, as finanças comportamentais, o grande guarda-chuva das ciências comportamentais. Então, e agora, eu fiquei muito feliz de ter sido votada pela primeira vez uma latino-americana, uma brasileira, para ser a próxima presidente da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica, a IAREP. Então, vamos lá que a gente tem bastante assunto para tratar, né? Muito bacana. Desse tempo todo que a gente vem falando sobre esse tema finanças comportamentais, muita coisa evoluiu aqui no Brasil, né? A gente tem uma indústria, um mercado de capitais pujante, by far o maior mercado de capitais da América Latina, uma indústria de fundos que representa 85% da indústria de fundos da América Latina, e investidores que até pouco tempo atrás estavam completamente fora desse mundo, né? Investidores que foram atraídos pelas plataformas de investimentos, por diversas ações educacionais muito positivas, trazendo conhecimento para que eles tivessem um pouco mais de apoio nas suas alocações e criando uma disciplina de acumulação, né? Mas o que a gente vê ainda é uma dificuldade muito grande de planejar o futuro de forma estruturada, né? O planejamento olhando para frente sem ser tomado por emoções de curto prazo. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui. Eu dividi aqui o nosso bate-papo em 3 blocos. O primeiro bloco que a gente fala de planejamento, o segundo bloco que a gente vai falar de processo de tomada de decisão, e um terceiro bloco, que é um bloco extremamente importante e muito interessante que você, Vera, sempre coloca nas suas palestras, que são os vieses, são os cacoetes, e de que forma os investidores podem trabalhar o seu processo de decisão para tentar fugir um pouco dessas ratoeiras, né? Eu vou começar aqui com a primeira parte, que é planejamento, e a minha pergunta é: como é que você enxerga a relação do brasileiro com essa disciplina de acumulação, com a disciplina de olhar para frente e pensar no futuro? O Brasil ainda engatinha, quando a gente compara com outros países, do ponto de vista de poupança, mas algumas coisas mudaram, como eu já comentei. Qual é a tua avaliação sobre esse processo evolutivo? Eu acho que a gente está caminhando. Nunca antes na história desse planeta se falou tanto em educação financeira, planejamento financeiro, cuidados com as finanças pessoais. Tudo isso, sem dúvida, está em franca expansão. Agora, aqui no Brasil, a gente tem 2 problemas. De um lado, nosso passado nos condena ainda.
o problema da inflação, né? Aquela inflação absurdamente alta que a gente viveu até 94, até o Plano Real, que deixou marcas nas gerações mais velhas. Eu, por exemplo, já era adulta, já trabalhava, já vivi isso na pele, e também os pais passam para os filhos, às vezes até para os netos, a experiência da dificuldade que era tentar fazer qualquer planejamento que não fosse para a próxima semana, no máximo, né? Era aquela coisa de receber o salário e sair correndo para o supermercado, porque no outro dia ele já ia valer menos. Então, a gente tem uma história relativamente curta de ser capaz de planejar as finanças e, claro, separar o que vai investir, que não chega a 30 anos ainda. Além disso, a gente tem esse estudo de neurociência, que é sempre muito intrigante, né? Que mostra que a área do cérebro mobilizada quando a gente guarda dinheiro para o próprio futuro, uma poupança, num fundo, onde for, para o futuro, é a mesma área do cérebro que é mobilizada se a gente der dinheiro para um estranho no meio da rua. Olha que coisa louca, né? Porque, na verdade, ao longo da evolução humana, a maior parte do tempo não tinha futuro, não tinha que fazer nenhum planejamento. A única absoluta necessidade que havia era sobreviver hoje. Então, todo o foco se concentrava no imediato. E as pessoas iam vivendo dia a dia o suficiente para passar os genes adiante, porque a maior parte dos indivíduos, inclusive, morria na infância, e aqueles que conseguiam ir adiante e que nos legaram os genes, nós descendemos destas pessoas, destes ancestrais, foram aqueles que mais privilegiaram o presente. Então, pensar no futuro, planejar, olhar para o longo prazo, ainda é um desafio gigantesco para todos nós. A gente tem que superar a tendência natural de ficar no curto prazo, de um olhar muito mais míope. Acontece que, ao lado disso, a gente está vivendo, de repente, né, em termos de tempo da humanidade, é muito, muito curto o espaço de tempo, a gente começou a viver muito. As pessoas não morrem mais, né? Minha mãe morreu com 100 anos, por exemplo. Então, isso, na década de 40, a gente tinha, no Brasil, uma expectativa média de vida de 45 anos. Então, é muito pouco tempo, são poucas décadas, e a gente, de repente, está vivendo demais, demais entre aspas, e não consegue ainda se organizar direito. Então, não vou me antecipar, mas depois a gente vai falar sobre uma arma secreta para guardar dinheiro para o futuro. Ou então, legal, se você quiser, eu já dou spoiler, Marcelo. Não, pode dar spoiler. Pode dar spoiler. Então, a arma secreta para guardar dinheiro regularmente é deixar isso de forma automática. Seja fazendo um plano de previdência, seja destinando X% da sua renda mensal para um determinado produto, uma determinada aplicação, mas um jeito que dê a volta nessa tendência natural de só olhar o imediato, só olhar o presente. Então, você toma uma única decisão, que é optar por um desses produtos, e depois, tomara, você esqueça disso, porque daí, automaticamente, o seu dinheiro vai indo para essa conta, para esse produto financeiro, que você vai poder usufruir no futuro. Não tem que ficar passando pela sua mão, porque a gente já sabe que dinheiro na mão é vendaval. Pronto, já entreguei, então. Isso chama arquitetura de escolha, chama nudge, mas aí a gente está se antecipando. Vamos lá. Não, bacana. E quando a gente fala de planejamento,
Eu acho que tem um ponto que é importante que a gente já tocou aqui, que você já tocou, que é relacionado à educação, né? Só que a gente está vivendo um momento que acho que é um exemplo clássico disso, onde os mercados estão muito exacerbados por diferentes razões, os movimentos, as oscilações dos mercados, e a gente pode pegar, por exemplo, a Bolsa de Valores como um exemplo, oscila muito. E o que a gente percebe é que mesmo os investidores que têm essa disciplina do planejamento e que são mais educados, a gente percebe que eles acabam sendo impactados por essas emoções de curto prazo e deixam um pouco de lado tudo que eles aprenderam ao longo dos anos e acabam apertando o botão, né? De migração, realizando prejuízo. Conta um pouco dessa história, porque às vezes a gente vê uma situação onde o investidor é super técnico, super preparado, mas faz movimentos muito errados em função de um emocional que vem muito forte. Então, aí eu vou até puxar um pouquinho de psicanálise, porque para tentar explicar. Eu brinco que tem uma frase de cabeceira de um psicanalista inglês chamado Bion, que já é falecido, que diz simplesmente o seguinte: a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Então, a razão que veio no nosso desenvolvimento muito mais tarde, porque ao longo de milênios e milênios, os nossos ancestrais se viraram com seus impulsos, com seus instintos, com as suas emoções, que é basicamente o que a gente também faz, só que agora a gente tem um pouquinho de verniz da razão, né? Nós não somos plenamente racionais, tampouco somos irracionais, também não é por aí. A gente sempre tem alguma razão para fazer o que faz, ainda que o outro possa não entender exatamente as nossas razões, mas cada um tem as suas. Então, a gente, na verdade, ainda é dominado pela força das emoções que se impõem sobre nós, especialmente na hora de agir, na hora de realizar alguma coisa. Você pode ter as melhores intenções do mundo, mas chega na hora H, quem vem é o tchan, é o impulso ali na hora. E adeus intenções, adeus planos, muitas vezes. Porque naquela hora é como se você estivesse reagindo apenas àquele impulso e de acordo com o estado de espírito do momento, se você está com fome, se você está com raiva, se você está eufórico, se você brigou com o parceiro. Pequenas situações podem ter um impacto grande sobre aquilo que a gente faz, que, aliás, é o grande desafio das iniciativas educacionais, de um modo geral, e da educação financeira. Esse abismo que pode existir entre intenção de um lado e ação do outro lado. Na linguagem da psicologia econômica, das ciências comportamentais, a gente então está dizendo que quem planeja, quem tem as intenções, é o chamado sistema 2, que é o jeito de funcionar mais lento, mais ponderado, que raciocina, que toma cuidado, que planeja, que é perfeito para isso. Pena que, na hora H, quem vem é o sistema 1, o lado quente, o Homer Simpson que mora dentro de cada um de nós. É esse o modo de funcionar que surge no momento de executar as ações. E nem sempre eles andam alinhados, infelizmente. É aquela situação onde a gente sabe como agir caso a gente seja assaltado, mas quando acontece de fato, o que vem à tona é o sistema 1, né? Exatamente. Então, na hora que você até sabe,
eu tenho que comprar ações quando estão em baixa e vender quando estão em alta. O que a maioria das pessoas faz? O oposto. Eu tenho, inclusive, assim, eu sou meio vintage, né? Então, eu miro no Warren Buffett, né? Eu acho que a estratégia dele de buy and hold, que nos Estados Unidos, eu morei lá um tempo, quando era bem jovem, e as pessoas sempre estiveram, em parte, dentro do mercado de renda variável, mas, geralmente, com essa perspectiva de longo prazo. Não era uma coisa assim de tentar comprar hoje para ganhar amanhã e depois comprar mais. Não, compra e deixa, é um patrimônio, né? Você vai começar a sacar isso lá quando parar de trabalhar ou quando os filhos crescem e vão para a universidade. São projetos mais de longo prazo. E até quando você fez a pergunta, eu lembrei, eu tenho um aluno, o Eriton, ele falou isso uma vez, quando eu estava dando aula lá num grande banco. Ele falou que ele trabalhava na corretora e ele disse, quando o mercado pega fogo, ele tinha uma regra única para ele. Ele dizia assim, tira a mão do teclado. Isso já ajudava muito, porque, ai, nossa, o que eu faço? Não, tira a mão do teclado, respira, e depois outros alunos também comentaram que em alguma corretora eles tinham uma tampa que deslizava sobre o teclado, com o mesmo objetivo, né? Acho que tocava uma campainha, chum, todo mundo fechava essa câmera e ufa, né? Vamos respirar um pouco, porque provavelmente qualquer reação atabalhoada nesse momento só ia acabar dando prejuízo. Mas você veja que precisa, às vezes, até de ações externas ou quase externas para segurar a mão para não fazer besteira, né? Essa questão é interessante porque a gente vê, nesses momentos mais estressantes, a gente vê um processo de aversão a risco muito grande. E o aversão a risco, ele é aversão à perda, né? Isso. Aí, com essa aversão à perda, o investidor ele vê lá uma cota negativa e acaba tomando a decisão de fazer um resgate, porque aquele número negativo incomoda muito. Mas, na verdade, o que acontece é que ele está realizando essa perda, né? Então, eu acho que o grande desafio dos agentes de mercado, dos formadores de opinião, de plataformas, das instituições financeiras, tentar levar essa racionalidade também para o investidor através de informação. Eu não sei se tem mais o que pode ser feito para a gente tentar tirar um pouco essa percepção, essa ação a partir de uma perda que é momentânea. Não sei se tem alguma coisa que pode ser feita adicional. Então, primeiro, você matou a charada, exatamente. A gente não tem sempre aversão a risco, mas a gente tem sempre aversão à perda. E é justamente a aversão à perda que empurra as pessoas para correr riscos que normalmente elas não correriam. É um pouco como o jogador no cassino, que separa $300 para jogar, desce lá, joga, em 10 minutos já está limpo, né? O que ele faz? Bom, perdi, já brinquei um pouco aqui, vou jantar agora, né? Não, ele fica inconformado, ele fica injuriado, ele toma como uma afronta, não poderia perder. E o que ele tenta? Recuperar. Então, ele vai buscar mais dinheiro, se não tiver, vai emprestar, vai fazer alguma coisa, volta lá, pé da vida, aposta de novo e provavelmente vai perder outra vez mais do que já tinha perdido. O investidor faz uma coisa parecida. Ele compra por X, começa a cair o papel, ele fica inconformado. Ele fala, não pode cair. Eu comprei, eu sou o cara, então eu não posso estar errado. Isso aqui vai ter que virar. Eu vou ter que recuperar isso.
Então, ele fica segurando. Ele não realiza quando ele fez uma pequena perda e nada indica de que aquilo vá virar. Ele fica segurando, segurando. Mas também não segura até um próximo ciclo, porque são ciclos, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aquela coisa que eu falei agora há pouco. É uma perspectiva de longo prazo que alguns investidores têm e têm mais sucesso em geral. Não. Ele tira na hora que está lá embaixo. Ou seja, tem um prejuízo muito maior do que se tivesse realizado quando começou a cair ou se tivesse segurado de vez. E vamos esperar o próximo ciclo, a não ser, claro, que seja alguma coisa absolutamente condenada, que faliu a empresa, sei lá, Ike Batista, alguns anos atrás, alguma coisa assim. Mas ele, e não só isso, daí ele fica com birra do mercado financeiro. Eu digo que ele fica de mal, não brinco mais. Até a hora que lá no churrasco o cunhado começa a falar que está ganhando muito dinheiro, porque daí já está super na alta de novo, daí ele não consegue, não resiste, pá, e entra. Entra quando já está muito alto, não tem tanta chance de ganhar. Sabe que tem um estudo que acompanhou a Bolsa de Nova York de 1962 a 1992, por 30 anos. E eles viram o seguinte, se a pessoa tivesse investido $10.000 em 62 e não tivesse mexido, deixado o dinheiro lá, aqueles 30 anos, todos os dias, acho que resgataria mais ou menos $240.000, uma coisa assim, um valor alto. Mas, se tivesse tirado nos 40 dias, estamos falando de 40 dias versus 30 anos, se tivesse tirado nos 40 dias de pico, dos maiores picos, aí ele conseguiria um retorno só de R$80.000. Olha que diferença brava. Quer dizer... Não, e esse ponto que você traz só reforça a importância para o investidor e mesmo para os profissionais de mercado, em muito mais do que ficar fazendo timing, é definir uma alocação estrutural para os investidores, né? Uma alocação que faça sentido e que vai levar tempo para maturar. Se a gente pegar, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, os ativos indexados à inflação, os títulos públicos emitidos pelo governo, as NTNBs, nos últimos 10 anos, foi uma das melhores alocações que o investidor poderia ter, mas é uma alocação que oscila, porque são ativos que têm um prazo médio, longo, então o investidor efetivamente não pode ficar olhando o dia a dia e sim ter uma visão mais estrutural. Mas eu acho que vem aqui um desafio que é corrente para os agentes de mercado, como plataformas, por exemplo, que é educar muito os investidores e praticar o que a gente está educando, né? E os próprios portfólio managers que acabam tomando decisões muito curto-prazistas e deixando o investidor sem o benefício de posições mais de longo prazo. Esse assunto é empolgante e a gente poderia falar por várias horas aqui. Eu queria, ainda a gente já está na segunda parte, que é questões relacionadas à tomada de decisão, né? E a pergunta que eu te faço é como é que a neurociência explica os diferentes perfis comportamentais no mercado financeiro? Então, aí é bravo, porque a gente não trabalha tanto com perfil, já que a gente parte da premissa de que as nossas decisões são, em grande parte, pouco consistentes. Então, por exemplo, uma pessoa que enfrenta todos esses riscos na hora que está agarrada lá no seu investimento despencando, ela pode se mostrar extremamente cautelosa
com relação a outros aspectos da vida dela ou até a outros produtos financeiros. Não é incomum, ultimamente, por exemplo, a pessoa dizer: eu sou conservador nos investimentos. Todo o meu dinheiro está em caderneta de poupança e Bitcoin. Que a gente olha e fala: oi, como assim, né? E na cabeça do sujeito é tranquilo, é isso mesmo, e ainda por cima ele se enxerga como sendo conservador. Então, a gente observa isso, né? Tem um estudo interessante que mostra que, às vezes, as pessoas mais impacientes são também as que mais postergam determinadas ações. Tem uma espécie de teste já quase clássico que pergunta: o que você prefere, receber R$100 agora ou receber R$120 daqui a um mês? Que seria, proporcionalmente, um ótimo retorno, 120 daqui a um mês. As pessoas, em geral, são, como você disse, curto-prazistas, imediatistas, falam: não, me dá os 100 conto aqui na mão já. Mas daí pergunta: e daqui a um ano, o que você ia preferir? Receber R$100 em agosto ou receber R$120 em setembro de 22? E as pessoas falam: ah, não, eu vou querer 120 em setembro de 22. Ou seja, está tomando uma decisão agora eu quero já, eu não quero esperar um mês, mas acredita, e eu chamo isso de crença infundada na capacidade futura, no autocontrole futuro, na disciplina futura, acha que daqui a um ano não vai ter nenhum problema em esperar para receber mais. Então, aí a gente já vê essa inconsistência. E, para piorar, eles fizeram esse mesmo estudo, só que pagando para quem queria receber já em cheque. Quanto tempo as pessoas levavam para descontar esse cheque? Essas pessoas que não podiam esperar um mês. 2, 3 ou 4 semanas. Então, estavam super impacientes. Não, eu quero já, mas para descontar o cheque, que preguiça, e 1000 coisas, hoje não deu, etc. Então, você veja como é difícil estabelecer um perfil. A pessoa pode estar crente que vai fazer determinada coisa amanhã. Nada garante que faça. Tem um autor que chama bem atenção para isso. Ele diz o seguinte: não existe autocontrole futuro. Ou você tem autocontrole agora, ou você não tem autocontrole. Mas a gente costuma bagunçar um pouco tudo isso na cabeça, então fica muito difícil estabelecer perfis. Claro, algumas pessoas tendem a ser mais otimistas, por exemplo, a não enxergar risco no horizonte, ou a ter uma autoconfiança até excessiva. Na verdade, nem conhece a fundo as próprias limitações. Outras são um pouco mais pé no chão. Então, claro, existem algumas tendências um pouco diferentes, mas para falar em perfil, eu acho mais difícil mesmo. Por isso, é útil a pessoa ir se observando ao longo da sua experiência como investidor para entender em que ciladas que costuma cair com mais frequência. Ou o que eu chamo de qual o seu viés de estimação. Quer dizer, aquele erro sistemático, aquele erro já esperado que a pessoa costuma cometer para poder aprender com a própria experiência. Esse ponto é interessante porque a gente já vê, principalmente nos Estados Unidos, alguns modelos de negócio voltados para robo-advisors, que eles não levam em consideração só os questionários de suitability, né? Eles também levam em consideração toda a experiência e comportamento do investidor ao longo de um período,
para eventualmente confrontar com aquilo que o investidor colocou nos documentos relacionados à suitability. E, via de regra, existe uma diferença muito grande entre a prática e a teoria que são que é o próprio suitability, né? E que acho que é muito em linha com o que você está comentando aqui. Então, de parabéns, porque é exatamente esse o caminho. Tem que ampliar o leque de pesquisa sobre o comportamento do investidor, sem dúvida. Ainda nessa parte de tomada de decisão, a gente vê de tempos em tempos esses esquemas de pirâmides enganando muita gente e perdendo muito dinheiro, obviamente, são pirâmides financeiras. Depois que a história acontece, fica fácil você, obviamente, mas que absurdo, como é que essas pessoas investiram nessas pirâmides, né? Um exemplo que a gente tem bem vivo ainda é o Bernard Madoff, que perdeu muito dinheiro de muita gente conhecida e com um perfil bastante técnico para a tomada de decisão, né? E que era uma pirâmide de fio a pavio e que não existia dinheiro ali. Era uma contabilidade criativa. Mas o ponto é justamente esse, né? Todo mundo sabia, agora fica fácil falar, mas a informação, o conjunto de informações era muito claro. Uma estrutura de investimentos que não oscilava, um investidor que só contava notícias positivas e sem nenhuma restrição de limitação de capacity, com mais um ponto a comentar, que não abria a carteira para os seus investidores. E mesmo assim, os investidores, grandes investidores, iam lá e faziam os seus investimentos. Como isso pode ser explicado? Então, não, realmente, essa coisa. Dinheiro grande, rápido e no mole é praticamente irresistível, né? Todo mundo brilha o olho. Pena que não existe, é só o único detalhe. Porque, de fato, né, exatamente como você disse, eram ganhos estáveis, embora ele aplicasse em renda variável. Quer dizer, até assim, o chimpanzé da esquina fala renda variável, né, rendimento estável, não dá, não conjumina, né? Mas, aí que está, eu chamo desse funcionamento mental muito básico que todos nós temos de semáforo emocional, que funciona mais ou menos assim. Quando aquilo que se apresenta para mim é agradável, tentador, combina com as minhas crenças, meus valores, minhas expectativas, só alegria, é como se acendesse uma luz verde na minha cabeça e eu deixo entrar, eu acredito, eu acho que é provável, eu tenho certeza que é real, está tudo lindo, mesmo que não passe de uma ilusão, como é o caso dos golpes, das pirâmides e tudo mais. Mas se o que vier na minha direção, o estímulo, o cenário, a alternativa, a situação, for ameaçando de me frustrar, não combina com o que eu já penso, com o que eu já acredito, com o que eu gostaria que fosse, acende uma luz vermelha, por isso que é um semáforo e que não tem luz amarela, é pá, pum, gostei, ok, não gostei, tchau. Mesmo que essa situação que está me dando bode agora seja real e traga consequências, sem me dar conta, porque tudo isso acontece de forma inconsciente, e por isso que é chamado de semáforo emocional, porque é com base apenas numa avaliação emocional, tudo isso é varrido para baixo do tapete. Isso eu trago da abordagem psicanalítica, mas casa justamente com o chamado viés de confirmação, que o Daniel Kahneman, por exemplo, e todos os outros de ciências comportamentais falam. Viés de confirmação é aquilo, eu só acredito no que eu já acredito. E qualquer coisa que desafie as minhas crenças, eu não dou bola. E também o que o Kahneman levantou, inclusive,
no discurso do prêmio Nobel dele. Kahneman, o psicólogo social que ganhou o prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele disse: as heurísticas afetivas, ou a heurística afetiva, é talvez o determinante mais importante na tomada de decisão. E heurística afetiva, um conceito de um psicólogo amigo dele também, Paul Slovic, é justamente, se eu gosto, eu fico com aquela informação. Se eu não gosto, eu não quero saber. Você atribui um valor afetivo, emocional, àquilo que você está analisando. É isso que faz com que muita gente, que pode ser inteligente em termos de QI, pode ter pós-doutorado, pode ser CEO da maior multinacional do universo, etc., cai na cilada igual. Aí a gente é muito democrático. Eu caio, tu cais, ele cai, todos caímos, em diferentes momentos, em diferentes situações, porque somos limitadamente racionais, conforme a teoria do Herbert Salmon, que é outro ganhador do Prêmio Nobel, lá em 78. Ele já levantava essa lebre. E agora a gente não tem mais dúvida, inclusive com o avanço da neurociência, a gente vai dando um respaldo cada vez maior para estas manifestações da nossa mente que primeiro faz, depois toma consciência. Então, grande parte do que se passa na nossa mente, a gente não consegue nem dar notícia. Por isso, outra vez, que fica difícil falar em perfil. Aquilo que a pessoa diz a seu próprio respeito, às vezes é o que ela gostaria de ser ou de fazer. Um exemplo até que retoma um pouquinho o que você falou antes, tem estudos nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, a nossa situação é até um pouco mais turbulenta com frequência, então eu não vou afirmar nada, porque eu já quase apanhei quando eu simplesmente repeti o que Kahneman, Taylor, outro prêmio Nobel, Schiller, outro prêmio Nobel, o que eles dizem, que é: quanto menos você se expuser às informações sobre o desempenho dos seus investimentos, uma coisa assim de olhar de minuto em minuto, de hora em hora ou de dia em dia, eles lá dizem de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, até um ano, né? Não estou, disclaimer, não estou dizendo para fazer exatamente a mesma coisa aqui, mas atenção para isso que a gente já sabe, o poder dessas informações tão constantes é enorme e empurra as pessoas para tomar decisões que às vezes não são as melhores para ela, porque elas tomam a decisão no calor do momento, sem avaliar o contexto inteiro, o médio e longo prazo. Então, pode complicar. Mas nesse sentido, você vê diferença entre países? A fronteira faz alguma diferença nessa questão relacionada à emoção, razão no processo de investimentos? Não. A gente tem uma mente humana, digamos, né? Uma condição humana, as mesmas emoções básicas, mas o contexto sociocultural, econômico, político, isso pode alterar. Se você tem uma economia mais estável, mais madura, mercado financeiro mais maduro e tudo mais, é uma coisa. Se você está num lugar onde a trepidação política é diária, é de hora em hora, as coisas não estão tão estabelecidas, menos ainda garantidas, pode ser um pouco mais complicado cuidar dos investimentos nessa situação, né? Você comentou sobre os vieses, né? E a gente está indo já para a terceira parte aqui, que é justamente a parte dos vieses comportamentais. Quais são os outros, além do viés de confirmação? Acho que a gente comentou também da aversão à perda, né?
Quais são os outros vieses que fazem parte desse processo decisório? Prima da aversão à perda tem a chamada falácia dos custos irrecuperáveis, que eu acho que é importante e que muitos investidores caem, que é o JAK, né? Então, já que a ação está caindo, eu vou comprar mais para fazer preço médio, que é um raciocínio que os especialistas em mercado financeiro falam, não, olha só, não é bem por aí, né? Você falou no início sobre saúde integral, saúde física, mental e financeira. Na saúde física, quando você está tentando controlar o peso, mas chega na frente de um bolo de chocolate delicioso, você fala, ai meu Deus, eu não posso comer, mas não resiste e come um pedacinho. Um pedacinho, bom, quebrou a dieta, é verdade. Mas o raciocínio que a pessoa tem muitas vezes é de um arrependimento tão grande que ela diz assim, ai meu Deus, eu estava me controlando, fazia 1 mês e meio que eu não punha açúcar na boca, etc. Já que eu comi um pedacinho, eu vou comer o bolo inteiro, que é muito pior, né? Mas é esse espírito de enfiar o pé na jaca, muitas vezes, né? Já que eu tomei uma decisão da qual eu me arrependo agora, então o peso dessa decisão equivocada fica muito grande e eu passo a tomar outras decisões também equivocadas. Em vez de ter uma decisão equivocada, você acaba tendo uma fieira de decisão equivocada, que é muito pior, muito mais desfavorável, o prejuízo pode ser muito maior. A gente tem também o otimismo excessivo e a autoconfiança exagerada. O otimismo excessivo que pode estar presente em bolhas, por exemplo, ou na falta de tradição, como acontece aqui no Brasil, com a contratação de seguros. A gente não tem muito esse hábito. E, igualmente, guardar dinheiro para o futuro. Que aí você veja que entra, de um lado, a aversão à perda, no sentido de que a pessoa não quer abrir mão de uma fatia da sua renda do momento para guardar para o futuro ou para contratar um seguro que, numa eventualidade, você pode vir a precisar usar. Então, fica ali apegado, que, aliás, a gente tem também esse viés, o efeito posse, a gente tem um apego a tudo que é nosso e que a gente, inclusive, valoriza mais ainda e acha que não vai ter risco no horizonte. Nem sempre é assim, infelizmente. A pandemia mesmo está nos mostrando isso, né? Muita gente que poderia ter tido uma reserva de emergência, poderia ter construído ao longo do tempo uma reserva de emergência, de repente foi pego de calça curta. Não tinha. E, claro, está passando pela pandemia de um jeito muito mais penoso. Aliás, aproveitando, falei de pandemia, a gente tem dito que talvez o corona esteja assumindo um papel de educador financeiro pela dor, infelizmente, né? Mas teve gente que, ao longo do isolamento, acabou sobrando alguma renda. Claro, quando não perdeu o emprego, quando não fechou o negócio, como tristemente aconteceu. Importante esse teu comentário, porque a gente viu ano passado e esse ano aqui um ramo de seguro que sempre teve uma penetração muito baixa aqui no Brasil, que é o seguro de vida, né? Que é um instrumento fantástico para planejamento patrimonial. É um crescimento muito forte. O ano passado cresceu 30%, esse ano está crescendo 30%, o produto vida individual. E eu acho que é um pouco disso que você está comentando, né? As pessoas perceberam a importância de uma indenização numa situação extrema como o óbito. E eu só não sei se isso é uma coisa que veio para ficar. Exatamente. Essa é a nossa dúvida também, porque foi uma mudança de comportamento
observada, de sobrar mais dinheiro, de contratar mais seguro e tudo mais, talvez por conta do chamado viés de disponibilidade. Quer dizer, quando você se depara com uma informação, você está sendo bombardeado. Todos os dias a gente tem notícias sobre a pandemia e toda a tragédia, as mortes e tudo mais. Então, isso fica muito destacado, fica muito salientado na mente. E a gente reage atribuindo um lugar muito importante para tudo isso, como de fato tem. Não sabemos, né, daqui para frente, bom, não sabemos nada, né, daqui para frente, mas se um dia tudo isso passar, socorro, né, vai ter que passar de algum jeito, como é que as pessoas vão voltar, né? Então tem gente dizendo, será que o pessoal vai meter o louco, vai sair consumindo loucamente? Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida, até porque a renda também caiu, né, de um modo geral. Então, talvez ainda permaneça durante algum tempo na lembrança que, nossa, era importante ter alguns instrumentos de proteção familiar, individual e patrimonial, porque numa situação inimaginável, como foi a pandemia, isso teria sido útil, caso não tenha tido, ou, nossa, isso foi útil, e daí a pessoa comenta com os amigos e, quem sabe, a gente possa ter um comportamento de manada do bem, que é outro viés importante também, né? A gente já sabe que a gente sempre vai atrás do que os outros estão fazendo, a gente se mira no exemplo dos outros, porque imitação é sempre um método de aprendizado muito importante para o ser humano, porque foi o primeiro que a gente teve quando bebezinho. Muitas vezes, no mercado financeiro, isso também vai alimentar tanto as bolhas quanto os crashes, né? Começa a vender, 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 sai todo mundo vendendo, não sabe nem por que está fazendo aquilo. E também, sai todo mundo comprando, 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 vai correndo atrás, porque dá FOMO, né? O fear of missing out, o medo de ficar de fora. Então, você vai correndo, não, deve ter uma boiada muito boa demais aí, eu não quero ficar de fora, não quero ser o único otário. Então, vai atrás também, sem entender necessariamente o que está acontecendo. Mas a gente pode também pensar que talvez a gente consiga formar uma espécie de manada do bem, de todo mundo que conseguiu aprender coisas importantes com relação à administração da sua saúde em todos os sentidos ao longo desta penosa pandemia, né? Tudo que você está comentando só reforça a importância de um processo bem robusto de investimentos para tomada de decisão, né? A gente percebe aqui na Sul América Investimentos, Sul América Investimentos existe há 25 anos já, e hoje a gente é um dos maiores gestores de recursos do Brasil, e a gente passou por diversas crises, e o que nos fez chegar até aqui provavelmente não vai ser o que nos vai levar mais longe, mas uma coisa é comum, um processo robusto de tomada de decisão para tentar diminuir o risco desses vieses, para a gente não cometer erros nos portfólios dos nossos investidores, porque a gente tem uma obrigação fiduciária muito grande perante a eles. A gente podia estar falando aqui por 2, 3 horas, Rita. Para fechar essa terceira parte aqui, tem alguma dica que você possa dar para que a gente, levando em consideração tudo isso que você comentou, a gente seja um pouco mais diligente e menos emocional quando a gente fala de investimento? Eu vou com o Kahneman, tá? Em boa companhia. Olhar externo é uma coisa super importante, quer dizer, ter algum especialista que possa trocar uma figurinha com você, uma pessoa que tenha competência, que seja isento, que não vai ter uma ausência de vieses, porque isso é impossível, mas pelo menos ele pode ter vieses diferentes dos seus. Então, aí a combinação pode funcionar.
pessoalmente, o que o Kahneman chama de delay, adia, espera, tenta não tomar decisões no impulso, no calor do momento. Respira, conversa com o travesseiro, espera um pouco, porque muitas vezes aquilo que você tinha certeza absoluta naquele momento, no dia seguinte você olha e fala, onde eu estava com a cabeça? Então, aliás, eu digo o seguinte, intensidade não é a mesma coisa que realidade. Às vezes você está acreditando intensamente numa coisa. 2 horas depois, parece que fez puff, e você já está olhando tudo de um outro modo. Uma coisa que o Kahneman também sempre chama atenção é que o investidor individual tem mais chance de perder do que o investidor institucional. Se você, por exemplo, tem um apoio institucional para os seus investimentos, você reduz um pouco a chance de você se envolver emocionalmente com tudo aquilo. E, além disso, eu também proponho uma ideia que eu chamo de quinteto fantástico, pensando aí no mercado financeiro como um todo e numa direção de um amadurecimento cada vez maior, que é todos esses estudos sobre psicologia econômica, ciências comportamentais, os chamados insights comportamentais ou insights psicológicos, que deveriam informar as iniciativas de educação financeira, porque a gente já sabe que só conhecimento não é suficiente, a gente precisa entender como a cabeça funciona e dar algumas dicas práticas para as pessoas colocarem aquilo em ação. Informa também a proteção do consumidor e informa a regulação, o setor público. E informa a arquitetura de escolha, que a gente falou lá no início. A arquitetura de escolha é o desenho do contexto que leva em consideração como a gente funciona de verdade e procura limpar o caminho, remover obstáculos e facilitar para a gente tomar as melhores decisões para nós mesmos. Então, aquilo que eu falei lá no início, deixar aplicações de forma automática garante muito mais que você guarde dinheiro de modo consistente ao longo do tempo do que campanhas de conscientização ou uma cartilha que te explique. Porque saber, muita gente já sabe mais ou menos o que deveria fazer. Não deveria gastar mais do que ganha, deve guardar dinheiro, deve guardar dinheiro para aposentadoria, etc, etc. Nada disso significa que ela vá fazer efetivamente nada disso. Então, a gente precisa dar esses instrumentos, que são os nudges, né, para as pessoas terem mais facilidade e conseguirem tomar a decisão que elas mesmas gostariam. De preferência também reduzindo o que agora o pessoal tem discutido bastante, que é o sludge. Sludge é lodo. Então, desde formulários simplificados para os investimentos, para os seguros, para a previdência, para o que for, com as informações básicas ali, de um jeito que deixe o processo o mais natural, o mais intuitivo possível. Em vez de dizer, por exemplo, clica aqui, porque isso vai te levar para um site lá você baixa o formulário, não, já aparece o formulário de cara. Então, mais nudges bons e menos sludge no caminho para que o investidor possa tomar as melhores decisões para si. Muito bom. Doutora Vera, muito obrigado pela participação, foi uma aula aqui para a gente, e o objetivo foi exatamente esse, né? Trazer um tema que tem tudo a ver com o posicionamento estratégico da Sul América, que é levar saúde integral para os seus clientes, saúde física, emocional e financeira. Esse ponto que você traz do apoio externo
É exatamente isso que a gente quer cada vez mais fazer junto aos nossos clientes, aos nossos investidores, de levar esse conceito de proteção financeira, esse conceito de planejamento financeiro, através de todos os produtos que a SulAmérica oferece. Vários desses produtos estão disponíveis na plataforma da XP, desde os fundos de renda fixa até os fundos multimercados e fundos de ações. Como eu comentei aqui, a gente está completando 25 anos, sendo uma das maiores gestoras independentes do Brasil, uma jornada de muito sucesso, mas sempre contando com o apoio dos nossos investidores, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, como a XP. Então, agradeço a XP, agradeço a todo mundo que nos assiste aqui, desejo um excelente evento, mais uma iniciativa espetacular da XP. E, novamente, Vera, muito obrigado por todo o conhecimento que você nos trouxe aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite, parabéns SulAmérica pelos 25 anos, parabéns XP pelo congresso, muito bom poder participar também e, claro, desejando sempre as melhores decisões para os investidores.